Olha, Jesus Cristo é o maior exemplo de humildade que a humanidade já conheceu. Sua vida foi marcada pelo serviço, pelo amor incondicional e pela entrega total ao plano do Pai. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, São Paulo nos lembra que Cristo se esvaziou, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. Essa humildade não era fraqueza, mas a maior força que revelou o caminho da conversão e da salvação. Para aprofundarmos nessa reflexão hoje, eu converso com o Padre André, que vai nos ajudar a compreender a humildade de Cristo, essa humildade que ele convida, a uma transformação interior e nos leva a uma verdadeira conversão. Bom dia, Padre André, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Como é que vão por aí? A irmã Claudete também está aí com você, né? Bom Então, dia, padre. é uma alegria estar com vocês nessa manhã. Padre, de onde que o senhor fala? De onde o senhor é? Qual paróquia? Eu sou do Mato Grosso do Sul, falo aqui de Campo Grande e atualmente eu estou morando aqui em Campo Grande porque eu estou a serviço do Regional Oeste 1 da CNBB. Eu sou secretário executivo aqui no Regional nesse período, então eu moro aqui e também colaboro na formação aqui na igreja, aqui no nosso Regional. Sou professor no curso de Teologia aqui na Universidade Católica Dom Bosco e sou da Diocese de Coxim. Ah, Coxim. Ô, Padre André, muitas vezes a gente associa a humildade à fraqueza. Como que Jesus nos mostra que, na verdade, a humildade é uma grande força? É isso mesmo? A humildade é a força que nós temos? Exatamente, né? Parece contraditório, né? Porque Jesus, muitas vezes no Evangelho, ele utiliza essa expressão forte, né? Que o caminho da entrega, o caminho da humildade é verdadeiramente um caminho de vitória, né? E nós estamos no tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo de combate. E o combate da fé, que é próprio da Quaresma, como diz o apóstolo, bom combate, né? É aquele que é travado na luta espiritual contra o pecado. E o maior de todos os pecados, a gente pode dizer, a raiz de todos os pecados, o pecado diabólico, é o pecado da soberba, né? Então, de quem se acha independente da graça de Deus, né? Então, e é isso que Jesus vence ali no primeiro domingo da Quaresma, né? Nas tentações. Então, em consonância com esse tempo, o Senhor nos convida a assumir o caminho da humildade. Você citou um texto bíblico, né? E eu gostaria também de citar outro texto aqui, tirado do Evangelho de Mateus. Se você tiver a Bíblia aí na sua casa, anote aí, pegue agora ou em outro momento, né? No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, nos versículos 8 a 12, a gente vai encontrar o seguinte ensinamento de Jesus, né? Jesus diz assim: quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis vos chamar de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quer dizer, Jesus aqui nos ensina, é claro que Jesus está usando expressões fortes, né? Ou seja, não deixe que ninguém chame vocês de mestre, não deixe que ninguém chame de pai. Não é para não deixar pura e simplesmente, mas é para entender que a chave da vida cristã passa pela consciência de que todos nós somos irmãos, como Jesus mesmo disse no Evangelho, vocês são todos irmãos. E é nessa fraternidade que a vida cristã cresce e amadurece. E aí é o que Jesus vai dizer ali no finalzinho do Evangelho, né? Ele chega a dizer, pelo contrário, o maior dentre vocês seja aquele que serve, aquele que põe a vida a serviço. Aí está a razão, né, pela qual aparentemente pode parecer uma contradição, a humildade como caminho de vitória, como caminho de exaltação,
Mas Jesus está dizendo, quando a gente aprende a colocar a vida a serviço, então a vida vale a pena e aí ela se torna grande, né? Quer dizer, o maior. Quem quer ser maior deve ser aquele que aprende cada dia a servir. Padre, o senhor já nos deu esse caminho aí, né, para seguirmos a virtude da humildade, que é o serviço. Mas de que maneira prática a gente pode colocar esse serviço, né, no nosso dia a dia, dentro das atividades, de maneira concreta mesmo? Olha, eu vou pegar aqui, por exemplo, um dos ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica, né? O nosso catecismo diz assim, que na vida cristã, quer dizer, a religião, e o apóstolo São Tiago, lá na carta, ele diz que a verdadeira religião consiste em quê? Em a não abandonar a viúva, acolher o órfão, fazer com que todo aquele que sofre seja acolhido e amado. Essa é a verdadeira religião. Então, quer dizer, de modo bem concreto, aquilo que a gente está vivendo agora na Quaresma, a esmola, a oração e o jejum. Essas atitudes, que são atitudes penitenciais próprias do tempo quaresmal, não podem ser vividas de modo egoísta. Quer dizer, eu não posso simplesmente fazer eu e Deus, Deus e eu. Não, a vida cristã, ela se estende de braços abertos como a cruz. Então, tudo aquilo que você faz, por exemplo, na oração, que a sua oração seja uma oração de intercessão, de rezar pelo outro, de lembrar das outras pessoas, de interceder pelo outro, que a nossa prática do jejum, por exemplo, né, que é uma experiência de renúncia, não possa ser apenas uma atitude de quem faz regime. Tem uma diferença enorme, né, entre fazer regime e fazer jejum, porque o jejum tem o seu fruto, que é aquilo que eu renuncio deve se tornar, deve frutificar por um bem que eu faço pela outra pessoa, em obras de caridade, em obras de ajuda a quem mais precisa. E eu tenho certeza que perto de onde você mora e ali ao redor de onde você mora, certamente tem muitas oportunidades de fazer o bem. E depois, né, se a gente pensar também, como Jesus mesmo nos ensinou, a esmola. A esmola não é dar o que sobra, mas é dar aquilo que o outro precisa, no sentido da caridade mesmo, né, da caridade cristã. Então, esses três conselhos que durante o tempo quaresmal nós aprofundamos, possa ser vivido como uma experiência de humildade. Quer dizer, se eu faço penitência, é para que eu eduque a minha vontade, a minha vida no caminho da humildade, que, como diz Jesus, é o caminho da verdadeira grandeza, da verdadeira exaltação. Padre, assim, excelente reflexão, né, e exemplos que o senhor pôde colocar agora para a gente, porque a nossa atitude cristã precisa ser sempre em prol do outro, não é algo egoísta, somente nós, o nosso relacionamento com Deus. Mas eu queria perguntar para o senhor, porque a gente está em período de quaresma, todo mundo se preocupa, né, com a verdadeira conversão. Por que a humildade é tão essencial para a conversão? A gente pode dizer que o orgulho, né, que a soberba, é um dos maiores obstáculos para a nossa conversão? Exatamente, né? Porque na tradição da igreja, o pecado do orgulho, né, da vaidade exagerados, né, que é o pecado da soberba, é a raiz de todos os pecados, é o chamado pecado diabólico, né? Então, no Evangelho, Jesus nos ensinou, nas tentações do deserto, por exemplo, que o inimigo conhece até a Escritura, né? Então, ele conhece muita coisa, ele então tem esse poder de interferir na vida humana, no sentido de muitas vezes nos desviar. Mas se tem uma coisa que é grave, muito grave na vida cristã e que vem dessa tentação, né, é a soberba. E aí, claro, que o caminho da humildade, né, a humildade é essa porta essencial pela qual a gente deve passar cada dia por gestos pequenos mesmo, né? O perdão, ele é o caminho fundamental para vencer em nós a tentação da soberba, né? Então, se você tem perdão a dar, perdão a receber, né? O exercício do perdão é um exercício de humildade, né? Então, fundamentalmente, por isso que quando a gente vai confessar os nossos pecados,
a primeira atitude que a igreja nos pede é a atitude da contrição, quer dizer, dessa consciência, dessa dor mesmo, né? Que o pecado, que o mal realizou e realiza na nossa vida, né? Opera na nossa vida, e aí entra decisivamente a atitude da humildade, o dom da humildade, né? Que é exercitado, ninguém aprende, ninguém nasce sabendo da humildade, ela exige de nós um exercício constante, né? Então, se a gente olhar assim para as crianças, né? Para a pessoa muito nova, às vezes ela tem uma dificuldade maior para exercitar a humildade, né? Então, a gente é naturalmente um pouco egoísta, e aí é por conta do caminho da fé, é no discernimento, é no amadurecimento da vida cristã que a gente vai exercitando e vai crescendo no caminho da humildade. E como nos custa esse caminho, né, de conversão, de humildade, acredito que é um exercício aí, ó, de virtude para a vida inteira, né, Padre André? Mas agradeço muito a sua participação, o senhor que pôde trazer com tanta clareza, né, ou de maneira objetiva, como que a gente pode viver a humildade nesse nosso processo de conversão. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço de coração poder contribuir, né? Então, e deixo um abraço aqui, uma bênção especial a todos os devotos do Pai Eterno e aqui de modo especial a vocês também nesse canal de graças, né? Que Amém. alcança aí o Brasil e tantos corações. Uma boa Amém. quaresma para todos. Obrigada e até a próxima oportunidade, viu, Padre André? Olha, como é bom, né, irmã, falar de humildade, que a gente precisa vivenciar cada dia na nossa vida. Todo mundo precisa, né, irmã? Verdade, escutar o Padre André com tanta serenidade, falando para nós e com tanta sabedoria, né? Aham. E com propriedade, assim, é muito, muito gostoso ouvir. Dá vontade de se esforçar cada vez mais para buscar essa força que é ser humilde. É uma força, uma grande força, né? É Não é uma isso. fraqueza. Não é. Pelo contrário, é uma grande força.